Boa noite, estamos aqui novamente para apresentar um pouco mais da Palavra de Deus, estarmos meditando na Escritura nesses dias em que muitas das nossas famílias e outros irmãos estão guardados em suas casas, evitando o contágio com o coronavírus. É uma realidade diferente, realmente é algo atípico, mas devemos aproveitar esse tempo para meditar na Escritura. Como falei, em outra meditação, temos que aproveitar as oportunidades para adorar o Senhor nosso Deus e para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Nós demos algumas instruções importantes para os irmãos. Apresentamos que é necessário que você esteja se cuidando, tomando as medidas higiênicas básicas para não se contaminar e também não contaminar outras pessoas. Talvez muitos dos nossos irmãos ainda estejam em algum tipo de trabalho. Então você deve ter o cuidado até de tirar o calçado quando entrar em casa para que você não traga o vírus para dentro da sua residência. Mas nós queremos também encorajar a todos da nossa igreja e outros irmãos que estão vendo estes vídeos, estes devocionais, a refletir sobre o tempo em que vivemos. Não estamos vivendo numa perseguição por causa da nossa fé, no entanto, é algo que nos faz ficar em casa. Isso deve nos fazer refletir e pensar sobre a soberania de Deus, sobre os cuidados do Senhor para conosco, mas também como seria se nós estivéssemos vivendo num tempo de perseguição. É muito interessante o que nós temos visto em várias igrejas e pastores transmitindo as mensagens, os devocionais, e isso é maravilhoso, porque temos usado uma mídia para a glória de Deus. Muitos usam o YouTube e outras mídias, o Instagram, de modo esquisito, de modo que não agrada ao Senhor. E o Senhor, no meio dessa crise e dessa enfermidade que tem tomado muitos países, tem utilizado os servos dele para transmitir a mensagem de Deus. Isso é maravilhoso. E isso nos mostra que a igreja não é o prédio. Vi também muitas postagens no Facebook, no Instagram, mostrando que a igreja ela é mais do que as paredes. Na verdade, a igreja não fechou. O prédio, sim, fechou, mas o templo do Espírito Santo, que somos nós, está ativo, está vivo, está adorando a Deus dentro dos seus lares. Em um certo sentido, estamos vivendo algo muito parecido com o que a igreja primitiva viveu, congregando-se nas suas casas. Talvez alguns irmãos ainda tenham contato com outros na sua casa, e muitos com suas famílias, lendo a Bíblia, orando e adorando ao Senhor. Mais uma vez, eu encorajo a cada irmão a aproveitar esse tempo, esse momento para refletir na palavra, para estar com sua família, fazer cultos domésticos, adorar o Senhor, aumentar o seu tempo de oração e aprender mais da palavra de Deus. Veja que excelente oportunidade que o Senhor nos dá, mesmo no meio de uma provação, de uma situação difícil. Talvez muitos estejam apavorados, muitos daqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo estejam assustados, mas nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor é por nós e podemos descansar em Deus e nos tranquilizar com Ele. Mas, pensando que a igreja, apesar de o prédio estar fechado, a igreja está atuante, imagino eu que os irmãos estão lendo suas Bíblias, estão orando, estão buscando ao Senhor e até pregando o Evangelho, utilizando as mídias. Mas nós temos um texto que trata de um momento muito parecido com o que nós estamos vivendo, mas também muito diferente. E é um texto que eu gostaria de ler para os irmãos na segunda epístola de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 9. Paulo diz ao seu discípulo, jovem pastor Timóteo, o seguinte: pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Essa segunda epístola de Paulo provavelmente foi a última que ele escreveu, foi endereçada a um jovem pastor para encorajá-lo no meio de uma perseguição severa que a igreja estava passando. Naquela época os crentes corriam risco de morte. O apóstolo Paulo já estava preso e, pelo teor dessa epístola, ele já demonstra que estava chegando no final da sua vida. Em breve ele seria sacrificado. Em que sentido? No sentido de ser morto
pelo Império Romano por ter crido no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não. Isso foi uma grande realidade na época. Muitos cristãos continuaram pregando o Evangelho, embora Paulo tenha sido um grande missionário, tenha expandido a proclamação do Evangelho a muitas cidades do mundo greco-romano da época, o Evangelho não parou com a morte do apóstolo Paulo. Da mesma forma, a pregação do Evangelho não para com um vírus, com uma peste, com uma dificuldade, com uma situação complicada que venha a nos acometer. A palavra de Deus sempre será pregada, quer seja por mim, por você, ou por qualquer outro crente no Senhor Jesus Cristo, quer seja no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos ou mesmo na China. A palavra de Deus é de Deus e por isso ela sempre será pregada. E era isso que Paulo estava querendo dizer para o seu discípulo. Importante destacar também que o teor dessa epístola mostra que Timóteo ele estava um tanto abalado com as perseguições. E o apóstolo estava procurando fortalecê-lo para que ele não tivesse medo da perseguição, para que ele não se envergonhasse. Observamos isso em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, que diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A nossa fortaleza, como Paulo diz aqui a Timóteo, está na graça em Cristo Jesus. Temos que nos fortificar no Senhor Jesus Cristo, reconhecer que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são soberanos sobre todas as coisas, sobre todas as situações da nossa vida. Precisamos confiar, depender do Senhor, reconhecer que toda crise que ocorre porque está dentro da vontade do Senhor nosso Deus. E onde obteremos força para passar pelas dificuldades? Certamente no Senhor Jesus Cristo. E Paulo está dizendo isso para um jovem pastor. Seja forte, busque sua força. Aonde? No Senhor Jesus Cristo. Nós temos estudado também dominicalmente na nossa igreja a epístola aos Hebreus. E lá nós vimos também que o foco da epístola é o Senhor Jesus Cristo. Crentes que estavam com medo da morte por causa da perseguição, eram crentes judeus, e a epístola nos mostra que para se fortalecer no meio da dificuldade é necessário olhar para o Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesses dias, temos que focar na mensagem do Evangelho dentro dos nossos lares, reunidos em família, procurando o Senhor, orando, adorando a Deus em todo momento, inclusive neste momento, onde muitos estão vivendo de quarentena. Certamente, muitas pessoas não estão aproveitando bem o seu tempo. Talvez estejam em maratonas, em vídeos e tantas outras coisas. O que necessariamente não é um pecado, mas não podemos deixar de esquecer de ler a palavra, de ter momento de oração, de adorar a Deus, de crescer na comunhão com o Senhor e com a nossa família. E mais, ainda lemos nesse texto de 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Esse era o pedido que Paulo fazia para Timóteo. Participa, sofre junto comigo. Nós não estamos sofrendo hoje por causa da perseguição, porque somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Mas podemos aproveitar a oportunidade para conhecer mais o Senhor e para ter maior comunhão com Ele. Então, o apóstolo apresenta a Timóteo algumas metáforas de como deve ser um crente. No verso 4 nós lemos: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Ou seja, nós somos como um soldado, nós somos como um lavrador, nós somos como um atleta. 3 tipos de pessoas que precisam de treino, que precisam de esforço, que trabalham bastante, que acordam cedo. Da mesma forma, é o crente no Senhor Jesus Cristo. O cristão que mesmo no meio das dificuldades, das situações difíceis, encontra força no Senhor Jesus Cristo para fazer o seu trabalho, para servir no seu ministério, o trabalho de levar o Evangelho aos perdidos, o trabalho de adorar a Deus, de expandir a proclamação da palavra do Senhor. E ainda no verso 8, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Como é interessante, o apóstolo chega para um pastor e diz: lembra-te de Jesus.
Será que um pastor não lembra do Senhor Jesus Cristo? Mas é um tipo de lembrança diferente. Não é só lembrar o que Jesus fez, mas é refletir, é meditar na importância que foi o sacrifício do Senhor Jesus Cristo para todos nós. E que esse sacrifício justifica toda e qualquer forma de sofrimento. E então chegamos no verso 9, quando Paulo diz: pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. O apóstolo estava preso novamente em Roma, só que nesta segunda prisão de uma maneira muito mais severa, provavelmente acorrentado, de uma maneira não muito confortável e aguardando a sua sentença de morte. Estava preso por causa do Evangelho, mas estava olhando para Cristo, lembrando do Senhor Jesus Cristo, fortalecendo-se no Senhor Jesus Cristo. Veja quantas vezes nesses versículos o apóstolo repete e menciona o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque realmente Jesus é a base da nossa fé. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Ele é digno do nosso sofrimento, porque primeiro sofreu na cruz pelos nossos pecados. Mais uma vez, nós não estamos passando nenhum grande sofrimento, como o apóstolo aqui preso por causa da sua situação, preso porque pregava o Evangelho. Não estamos passando por nenhum tipo de grande sofrimento. No entanto, apesar de tudo, a palavra de Deus não estava algemada. Hoje estamos nas nossas casas e a palavra do Senhor, ela não precisa estar algemada. Você pode ler a sua Bíblia, você pode também até transmitir via YouTube mensagens da palavra de Deus para outras pessoas, você pode compartilhar do Evangelho com aqueles que estão próximos de você. Embora estejamos vivendo nesse período de quarentena, a igreja, ela não fechou. As portas do prédio sim, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo permanece viva e utilizando as mídias digitais. Se liga, se conecta para adorar ao Senhor. Eu te encorajo para que você aproveite para ler mais a sua Bíblia, para ter mais tempo de oração, para ter mais comunhão com a sua família e que assim, no momento em que essa crise, esse período passar, quando estivermos novamente comungando no prédio da igreja, possamos compartilhar quantas bênçãos o Senhor nos deu. Que Deus abençoe você e a sua família. Em nome de Jesus é que nós rogamos. Amém.